ao seu favor? E será que você está agindo, está usando ela corretamente? Vem comigo, me chamo Alexandra Nascimento, trabalho, falo da palavra do Senhor e hoje a gente vai meditar sobre o poder de declarar a palavra de Deus. Você vai sair daqui com palavras-chave, com exercícios práticos para utilizar a palavra ao teu favor. Vamos ver testemunhos, vamos ver exemplos, né? Testemunho meu no caso, exemplos de como usar a palavra ao seu favor. Então, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. E a gente vai ler 2 versículos que fica em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas de Cristo. E o outro, outra palavra, o outro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se tiver mais algum, a palavra-chave que a gente vai ter hoje, para você colocar nos comentários, que estimula esse vídeo chegar a mais pessoas através do comentário, vai ser liberdade. A palavra-chave é liberdade, tá? Palavra liberdade. Vamos lá. Um tempo atrás, eu estava procurando formas de saber orar, saber conversar com Deus, né? Eu não entendia como era orar, eu estava como religiosa e eu não sabia como conversar com Deus, então eu começava a escrever, né? A escrita, ela tem um poder libertador, tem o seu poder terapêutico, e assim eu comecei a escrever cartas para Deus. Só que eu não conseguia encontrar formas de declarar quem Ele era, formas de vencer desafios que eu estava sentindo. Então, eu comecei a ler o livro da Valnice Milhomes, que se chama Orando a Palavra, né? Orando a Palavra. E esse livro, ele fala muito sobre declarar quem Deus é, sobre declarar sobre situações, declarar sobre problemas, declarar sobre coisas que a gente não consegue lidar, né? Então, foi assim que eu comecei a praticar o exercício de declarar a palavra. E os antigos já faziam isso. Os antigos já faziam isso. Eles pegavam, Davi, ele dizia que Deus era soberano, que Deus nunca deixou desamparado os seus filhos, os seus servos. Davi tem muitas orações e salmos. Eu indico demais declarar salmos, orar salmos. Porque às vezes as nossas emoções, elas querem dizer o contrário. As nossas emoções, elas querem dizer o que não está funcionando, o que você não pode, o que você não é capaz. E quando a gente declara a palavra, a gente está dizendo que acredita muito mais no poder dela do que no nosso. No poder de Deus do que no nosso. E nos faz relembrar quem é nosso Deus. Declarar a palavra é relembrar que o nosso Deus é maior do que o nosso problema, maior do que a nossa situação, do que o nosso desafio, né? Então, também existe um exemplo que é um rei que iria morrer, né? Que Deus deu mais dias, né? Que era Ezequias. Ezequias, ele iria morrer, né? Iria morrer. Foi falado dele aqui em Isaías 38. E Deus, ele trouxe ao profeta, avisasse a ele que ele preparasse tudo e ele falecesse. E ele orou, né? Ele declarou quem era Deus, declarou a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E com isso, Deus, ele decidiu esticar mais 15 anos, dar mais 15 anos para Ezequias, né? Então, o Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso. Por quantas vezes eu mesma, Alexandra, nos meus períodos de agoniação, muitas vezes o inimigo, a palavra liberta, a falta dela aprisiona. A falta dela nos faz acreditar naquilo que estão nos dizendo, né? Então, por muitas vezes, eu sentia no meu íntimo um Deus distante, um Deus carrasco, um Deus tirano. Isso tudo que eu precisava é tratar a paternidade. E se você quiser ver mais vídeos sobre paternidade, de repente você nem saiba, nem perceba que você é órfão de pais vivos, né? Assim como eu fui. E você pode ser que esteja precisando vivificar.
esse olhar de quem é Deus. Um Deus que não é tirano, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, que demora para se irar, né? E às vezes, por causa da forma que nós vemos os nossos pais, o pai, especificamente o pai, a forma do pai nos tratar, é a forma que nós inconscientemente vemos Deus. Então, se esse tema é um tema que te chama a atenção, fica comigo nessa plataforma, se inscreve, né? Assina o sininho, porque tem vários vídeos falando sobre isso, sobre a cura da paternidade. Então, o que o mais Davi dizia era quem era Deus. Ele estava ali sendo perseguido, ele estava ali na pior dificuldade, ele estava ali, estava assim, não tenho saída, mas eu vou declarar quem é o Deus dos antigos, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus antepassados, fez isso, ele abriu o mar vermelho. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas não é só o outro ouvir, é eu ouvir. Tanto que é muito indicado que nós leiamos em voz alta, leiamos a palavra audível, que às vezes nós precisamos ouvir aquilo, né? Então a Valnice Milhões, ela me ensinou isso, o poder da palavra, e é tão verdade, cadê? Aqui. É tão verdade que depois de muito tempo eu comecei a procurar versículos que me ajudavam naquela dor, naquele problema que eu estava sentindo. Um exemplo, tenho medo, né? Estou com medo, um exemplo, né? Aí a gente vem aqui, usa a tecnologia ao nosso favor, use a tecnologia ao seu favor, né? Use a tecnologia, já botou a palavra-chave aqui, bote aí, ó, declarar, bote aí, digite, declarar. Só se você estiver aqui comigo, tá? Se não tiver, tá tudo bem. Se não for até o final, tá tudo bem. Então, eu boto aqui no GPT, eu uso a tecnologia ao meu favor e eu coloco aqui versículos em que eu preciso, versículos para me sentir mais forte, né? Versículos de coragem, né? Versículos de coragem na Bíblia. Coragem e força. Aí aqui, ó. Começa a declarar, né? Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor e declarar como você no presente, você na sua pessoa. Eu espero no Senhor e tenho coragem, né? Eu busco o Senhor e Ele me responde. Livra-me de todos os meus temores, Salmo 34. Meu desafio tenho dificuldade de acessar a alegria em Deus, o contentamento. Lista-se e começa a declarar, começa a fazer um exercício de fixação, não é? Então, antigamente, quando não existia a palavra, a própria palavra ela é registrada para que a gente consulte o Pai, consulte a Deus todos os dias. Quando não, a gente tem essa dificuldade, eu tenho dificuldade sobre a minha identidade. Eu tenho aqui uma folha em que eu boto, em Cristo eu sou mais do que vencedora, tudo posso nele que me fortalece. Por quê? Porque as nossas maiores batalhas é na nossa mente. E a nossa mente, ela precisa estar fortificada. E ela vai ser fortificada ressignificando ou substituindo aqueles pensamentos que a gente não tem. Por quê? Porque as batalhas que existem na mente, elas são as batalhas invisíveis. Então, o Senhor, Ele mesmo que você não sinta nada. Se eu vier aqui contar nos testemunhos, teve um dos testemunhos foi no meu lar. Eu estava passando por uma crise no lar, conjugal, né? E tinha uma raiz de identidade, a raiz de paternidade, que foi curada no decorrer do caminho. E o Senhor, Ele me direcionou o livro, O Poder da Esposa que Ora. Eu gosto muito do livro dessa mulher. Me ensinou, já me ajudou muito. Então, tinha partes lá que eu não sabia orar. E aí ela botava uma oração e depois ela botava os versículos. E eu comecei a declarar aquela palavra. Eu comecei a declarar que tinha muito assim, que eu seria ajudadora, que eu seja ajudadora, que eu seja mansa, que eu seja equilibrada, que eu tenha equilíbrio. E comecei a declarar, porque o Espírito Santo me direcionou. E eu ficava, poxa, eu tô fazendo isso aqui por obediência, porque por mim, eu não queria. E eu tenho mentoras, sim, eu mentoro mulheres. Eu tenho mentoras que seguiram o passo a passo desse livro e viram solução. Por quê? Porque é um livro, a oração, o mundo espiritual, ela escuta o que você fala.
né? Existem, visível, não é visível. Você acredite ou não, ele existe, né? Existem delegações, existem regras, existe... É como se fosse assim, realmente um reino com um juiz, com um acusador, com um defensor, né? Então, eu declarava que eu seja a mulher que meu esposo precisa, que eu seja a acolhedora, que eu seja a ajudadora, né? E declarava e pedia. E as pessoas, as mulheres que passaram pela mesma coisa que eu, que oraram a palavra em cima de tal tema, elas estão com a sua situação mudada, virada. Tá fazendo sentido aí pra ti? Me conta aqui, tá? Me conta aqui. Então, declarar a palavra. O poder de declarar a palavra. Não precisa ter sentimento, tá? Não precisa. E aí, os antigos já faziam isso. Ezequias relembrou quem era Deus. Você vê muito em Salmo. Alessandra, não sei como orar. Não sei como declarar. Procura salmos. Salmos de adoração. Salmo que lembra quem é Deus. Um Deus que trabalha em favor do justo. Um Deus que está perto dos que o obedecem. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, eu acredito, porque eu estou ouvindo, porque eu estou lendo. Eu passei por uma época que eu não tinha força de ler a palavra. E o único versículo que eu tinha coragem de ver era de um devocional que alguém, a Tiane, mulher do Wesley Safadão, ela colocava. Mas não, a minha vista estava suja, as minhas lentes estavam embaçadas. Eu não conseguia de jeito nenhum, porque no decorrer que eu comecei a declarar a palavra, que eu comecei a ouvir, né? Eu mesmo ouvindo quem era o meu Deus, um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus imutável, um Deus invencível. Eu mesmo precisei enraizar, internalizar que existe um Deus que cuida da gente. Internalizar que existe um Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam. Então, se eu não estou relembrando, eu não estou declarando, se eu não estou lendo, se eu não estou meditando, nos próximos desafios eu vou simplesmente esmurecer. Eu vou simplesmente acreditar que a situação a situação vai seguir assim. Que a situação, que a batida de martelo do olhar com os olhares físicos vai ser o que aconteceu. E não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir quem é Ele, ouvir de quem você é, sua identidade. Se você tem dificuldade na sua identidade, tem uma playlist só sobre isso no meu canal. Então, ouvir para onde você vai, né? Por quê? Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. Então, aqueles pensamentozinhos a gente vai deixando e cria uma mentira dita 1000 vezes. Para quem escuta, é verdade, se torna verdade. Então, que a gente possa relembrar essa nossa identidade. Então, amor, pode vir depois, por favor. Pode vir depois. Pode vir depois. Então, você pode fazer esse exercício, tá? O exercício, tenho tal dificuldade. Coloca aqui, qual dificuldade você tem hoje? Ah, minha dificuldade é ansiedade. Não, minha dificuldade, estou com receio de tal situação que vai acontecer na minha vida. Não, minha dificuldade é esperar, sei lá, um diagnóstico. A minha dificuldade vamos pensar aqui em outras dificuldades que você tenha. Vamos botar aqui ansiedade, né? Vamos botar aqui ansiedade. A gente vem aqui no site GPT e coloca versículos que falam sobre ansiedade. Eu tenho contado aqui no meu canal, tenho contado aqui nessa plataforma que eu tenho vencido, estou vencendo a gula, né? Que era um dos meus ídolos, né? Estou vencendo a ganância, né? Que também era um dos meus ídolos. E eu pegava versículos e começava a colocar, não, era versículo de gula. O Senhor me sacia, o Senhor tem eternas delícias à sua direita, né? Então, que Deus, o Senhor é meu pastor, né? Que sensação de falta. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Deitar me faz em vez de esparto. Se eu deito em vez de esparto, é porque eu estou calma, tranquila, né? Então, aqui a gente vai procurar e declarar, né? Não dá pra vai procurar na Bíblia toda. Procura aqui, né? Procura aqui. 2 Coríntios 1:3, né? Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Traz na primeira pessoa, tá? 1 Pedro 5:7.
né? Jesus dizendo, tenha paz em mim. Então, traga para sua primeira pessoa. Eu tenho paz em Deus, no mundo eu vou ter aflições, mas eu me animo, porque Jesus já venceu o mundo, né? Aí vem aqui de novo, o que mais? Aí vem aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, você está passando por uma situação e você relembrar para o seu espírito, para o seu íntimo, que aquilo ali é o visível. Mas no reino invisível, coisas podem acontecer. Então, o que mais que eu precisaria contar aqui? Ver aqui se eu trouxe todas as mensagens, né? Indiquei o livro indicando a palavra, né? Usando a tecnologia a seu favor, o exercício. O exercício que você vai fazer é você lembrar de uma situação em que visivelmente para você está sendo muito desafiadora e você vai buscar no site GPT um versículo que bata, né? Que fale o contrário daquilo que você está sentindo. Dei aqui um exemplo de medo, de ansiedade, de coragem, de força. Luca, me ajuda? Que é? Eu te pedi só pra tu me dar 10 minutos, ó. Eu tô lá dentro, eu nem tô te ouvindo, me esquece, eu tô aqui dentro, tá falando. Então pronto. Aí aqui, livre indicado, utilizar a tecnologia ao seu favor. E aí, vamos contar um testemunho, tá? Desse testemunho. Deus me deu um sonho em que nesse sonho existia um caminho. Carne de leão, né? Ele sábado ainda, passado, sobrou. Carne de leão dura é esse, mano? Como é que é o testemunho? Deus me deu um sonho. Nesse sonho tinha 2 pessoas comigo. Uma delas foi porque o Senhor eu contei o testemunho aqui, né, sobre ela, que o Senhor tinha pedido para que eu jejuasse e orasse por ela. E a outra, o Senhor tinha dito, eu tinha perguntado a Deus por que essa pessoa ainda não, não servia com intensidade, com adoração a Deus. E aí o Espírito Santo tinha dito assim para mim: o quanto você tem orado para essa pessoa, né? E aí o Senhor me deu esse sonho. Nesse sonho, era um caminho aqui perto da minha casa, um caminho já conhecido, e esse caminho estava muito escuro. E nele a gente estava eu na frente, essas 2 pessoas atrás. Quando a gente vinha, um de nós dizia assim: rapaz, por que a gente veio pelo esse caminho? Porque esse caminho é cheio de cachorro e ainda tá tudo escuro. E aí quando a pessoa falava isso, um de nós dizia assim também: não, mas a gente tem uma lâmpada. A gente tem uma lâmpada. E aí a gente acendia a lâmpada. Não era a palavra, a gente acendia a lâmpada. E aí quando acendia a lâmpada, que a gente estava andando, nós víamos esses cachorros. Nós víamos e passávamos, e esse cachorro, vários desses cachorros já estavam no chão, mortos, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. O que quis dizer? Que estava acontecendo, que através da palavra, e eu via visivelmente, de forma física aquilo, que aquelas pessoas estavam sendo libertas através da mensagem da palavra. E eu estava guiando essas pessoas porque eu estava vendo o que estava acontecendo no mundo físico, né? E os cachorros, Deus já tinha me dado ou em outro momento, esses mesmos cachorros, é claro que não tem para onde correr, que era o próprio inimigo, né? Os próprios demônios. Então, o Senhor estava me dizendo que através da palavra, essas pessoas estavam se guiando pelo caminho que Ele queria, e eu estava direcionando, porque era quem estava buscando e orando, intercedendo por essas pessoas. E através dessa palavra, essas pessoas estavam trilhando um caminho e estavam derrubando muralhas espirituais, né? Então, que possamos declarar a palavra, que possamos orar a palavra, que possamos lembrar o tamanho do nosso Deus, né? Por muitas vezes o próprio inimigo ele usava, né? A gente fica assim, parece assim que fica na caixinha,
e usava, Deus está distante, Deus é Deus tirano, Deus é Deus carrasco, Deus não está te vendo, Deus não liga para o problema, Deus está preocupado com coisas demais, exemplo, né? E quanto mais eu vejo, eu declaro a palavra, mais eu percebo a palavra, mais a gente vê que Deus ele é um Deus amoroso, é um Deus tremendo, é um Deus imutável, é um Deus que se importa, é um Deus que trabalha em favor daqueles que o esperam. E que, no junto, claro que a gente vai ver o que a gente tem de benefício e vai ver também o que a gente precisa fazer, não é? Então, a obediência, ela traz bênção. O obedecer, ela traz bênçãos. E o que fazia com que eu não buscasse ler a palavra era justamente porque eu não estava disposta a obedecer. Então, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para ti. Como exercício, pega aquele texto, aquele desafio que você está tendo, bota no Google, bota no site de GPT e confronta com a palavra de Deus, né? Confronta, né? Os médicos, foi Deus que fez os médicos, ok, estudou para isso, a gente não pode deixar de acreditar no físico, mas, é uma enfermidade, Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades, né? Então, vamos que vamos. Amanhã eu estou por aqui novamente, trazendo a nova mensagem. Espero que tenha feito sentido para ti. Não esquecer, né? Deixar o comentário, que isso ajuda outras pessoas a alcançarem também essa plataforma, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Nos vemos no próximo encontro. E até a próxima. Até!